irmãos, o que eu tenho para compartilhar hoje com vocês encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo contando a respeito da sua conversão, da sua chamada diretamente pelo Senhor Jesus. Pega no celular só para eu ver a hora que me perder. Obrigado. Só para não me perder. Está entendendo ali, né? Obrigado. Vou ficar atento com a hora aqui. Hoje pela manhã, né, acabei pregando 1h20. Misericórdia. Né? Mas hoje aqui é noite de consagrações, e então eu quero me policiar para não ultrapassar os 30 minutos de palavra. E eu tenho certeza que não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar. O Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Amém? E eu estou trazendo para vocês aquilo que arde no meu coração. Aquilo que me deixou até emocionado quando o Senhor estava me mostrando isso aqui. Né? Então, quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Para um melhor entendimento, é bom nós lermos desde o início. Amém? Então vejamos a partir do versículo 1. Atos 22, versículo 1. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quem disse? Paulo, o apóstolo. E disse, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade
e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. O pastor Vanderlei já fez a oração pelo pregador, né? Então podemos ir diretamente à palavra. Meus queridos irmãos, o que nós hoje vamos testemunhar aqui das consagrações de irmãs como diaconisas que estão servindo a igreja, como o próprio Senhor Jesus era servido por muitas mulheres, né? A palavra nos mostra isso em várias ocasiões, e o próprio Paulo também menciona várias mulheres como suas colaboradoras, porque eles serviam na obra. E nós estamos aqui reconhecendo o serviço de irmãs que têm se dedicado, e reconhecendo também o chamado na vida de um dos irmãos para pregar o Evangelho, né? E que será consagrado e reconhecido como evangelista, e reconhecido também o nosso irmão que tem sido o auxiliar no pastorado do nosso querido irmão Vanderlei, que é o nosso irmão Marcos, que será reconhecido também aqui hoje como pastor auxiliar nesse ministério para a glória de Deus. O que nós hoje vamos testemunhar aqui é apenas o reconhecimento de um chamado do Senhor na vida destes irmãos. Nenhum de nós pode estabelecer alguém na obra do Senhor. A obra é dele. Ele é o Senhor. Ele é aquele que chama e que capacita e que envia. Nós apenas temos que obedecer. E nesse testemunho de Paulo, contando a respeito da sua própria conversão a Cristo, que foi diretamente com o chamado dele para o ministério ao qual o Senhor tinha para a sua vida apostólica, Paulo, ao nos contar como foi o seu testemunho de conversão, nos mostra qual deve ser a nossa atitude para que tenhamos um ministério bem sucedido, seja qual for a nossa tarefa na obra de Deus. Porque ainda que você não seja reconhecido como diácono ou diaconisa, como evangelista, como pastor ou como missionário, ainda que não haja algum reconhecimento neste sentido, ou como um mestre, alguém que ensina a palavra, é até importante eu, o quanto antes, fazer um estudo numa gravação de vídeo para esclarecer esse ponto, irmãos, porque o ministério de mestre, ele acaba deixando de ser exercido, ou reconhecido, melhor dizendo, como hoje estamos reconhecendo o evangelista, pastor, diaconisas, né? Ele deixa de ser reconhecido por quê? Porque nós temos um versículo onde o Senhor Jesus disse: a ninguém chameis de mestre. Porém, queridos, é um problema de tradução, né? A palavra que está ali não é a palavra mestre, na verdade, é a palavra guia. Existem algumas versões que já consertaram isso. A ninguém chameis de guias. Tanto é que só aparece ali nessa passagem essa palavra. Não aparece mais em lugar nenhum do Novo Testamento. E por causa de versões que traduzem como mestre ali, aí depois vão chamar de doutores aqueles que ensinam a palavra. Como por exemplo em Atos 11, que vai dizer que em Antioquia haviam profetas e doutores. Só que a palavra ali melhor traduzida é como mestre. E por que nós não chamamos aquele que ensina de doutor? Porque aqui no Brasil, doutor é quem é médico, ou quem tem um doutorado em alguma coisa, não é? Então, por causa de um problema de tradução, nós acabamos deixando de consagrar mestres. Mas eu espero, pastor Vanderlei, que nesse ministério, não, o ministério, eu digo como um todo, nesse ministério, nós consigamos resgatar este reconhecimento daqueles que se esmeram no ensino,
e que às vezes não tem o chamado pastoral, mas é alguém que ensina, e ele tem o chamado de mestre, mas como não há no meio evangélico, pelo menos no Brasil, né, a prática de se reconhecer alguém como mestre, então às vezes a pessoa acaba sendo consagrada como pastor, mas ela não tem o chamado pastoral. O chamado pastoral é algo mais profundo. O chamado pastoral, como alguém já disse, é o chamado de alguém que tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. E não necessariamente o mestre. O mestre, ele está lá estudando a palavra, depois ele ensina a palavra por trás do púlpito, mas não é aquele irmão que está indo visitar, que está sempre junto, que está indo atrás da ovelha perdida, né? Então esse é o trabalho do que tem o chamado pastoral, para a glória de Deus. Então, dito isto, vamos aprender aqui com Paulo, irmãos, como nós devemos responder a um chamado do Senhor. E às vezes o chamado começa com coisas muito simples na obra, mas que alguém tem que fazer. Por exemplo, alguém precisa ficar na entrada, dando folhetos para quem passa na rua. Passou alguém em frente aqui ao local de culto, dê um folheto para essa pessoa. Fale do amor de Deus para ela, se houver oportunidade, né? Convide-a para entrar. Se ela disser, não, mas eu estou precisando de uma oração, alguém que precisa estar com uma caneta no bolso e um bloquinho para anotar o nome e o endereço, terminar o culto, pastor, tal pessoa quer uma oração, né? E aí ao longo da semana o pastor vai lá, acompanhado ou do pastor auxiliar ou do evangelista, se for uma irmã, uma mulher, acompanhado da sua esposa, né, para a glória de Deus. Então esse tipo de trabalho também é necessário. Certa vez, quando eu estava na portaria da igreja em que meu sogro era pastor, passou uma mulher muito rapidamente, e eu tive que ir correndo atrás dela para dar um folheto. E a única coisa que eu pude dizer para ela foi: Jesus te ama. Dei aquele folheto, Jesus te ama, e ela continuou, obrigado. Pegou o folheto, colocou no bolso e continuou caminhando. Só que de repente eu vi que ela parou. Ela parou, deu meia volta e me perguntou, e minha esposa estava comigo: aqui é uma igreja? Porque era uma casa, então não parecia ser uma igreja, né? Aqui é uma igreja? E eu respondi sim. E ela disse: eu posso entrar? Claro, por favor. E ela entrou. Só que 5 minutos depois ela estava saindo. E eu disse: o que foi? Por que você está saindo? Não, porque eu não estou entendendo nada. O pastor está falando sobre comprimento de saia, sobre usar ou não usar maquiagem, corte de cabelo. Falei: não, é porque aqui na igreja do meu sogro hoje é culto de doutrina. Então ele está falando para os membros. Mas deixa eu falar para você do evangelho. E comecei a pregar Jesus para ela. E minha esposa do meu lado. E para a honra e glória do Senhor, ela começou a chorar. E ela disse: eu vou mostrar para vocês uma coisa. A minha carteira era para estar no meu bolso, mas olha onde ela está. E a carteira estava enfiada dentro da calça. Aí ela puxou a carteira e disse: sabe por que essa carteira está dentro da minha calça? Porque nesse momento eu estava indo me jogar na frente do primeiro caminhão que passasse na rodovia. E eu não queria ser enterrada como indigente. E se a carteira estivesse no bolso, na hora que o caminhão me pegasse, a carteira podia voar e não iam saber quem eu sou. E para eu não ser enterrada como indigente, então eu coloquei a carteira dentro da calça. Mas agora eu não vou mais me matar, para a glória de Deus. Vejam a importância de dar um folheto, irmãos. Vejam a importância de dizer para alguém: Jesus te ama. Claro que Jesus não ama o pecado, claro que Jesus não ama aqueles que se entregam ao pecado, mas Jesus ama uma humanidade que Ele quer que se converta a Ele. O Senhor quer que, para a glória dEle, nós estejamos nos arrependendo de nossos pecados, para que tenhamos novidade de vida em Cristo Jesus,
recebendo o Espírito Santo e podendo chamar a Deus de Pai. Aleluia. Pai. Então, amados, às vezes o chamado é para a gente ficar na portaria. Às vezes o chamado é para a gente servir os irmãos depois do culto, um cafezinho, uma água. Mas como isso é importante? Paulo disse que aqueles que na obra parecem os mais insignificantes é que são os mais necessários, irmãos. Então eu começo dizendo que um chamado na vida de alguém não faz desse alguém uma pessoa melhor do que outra, acima do que outra. Como agora há pouco mesmo, né? O pastor mencionou sobre o grupo de pastores no WhatsApp, e eu falei, um grupo de servos, não, um grupo de servos, porque é isso. Nós estamos aqui para servi-los em Cristo. Estamos aqui para sermos de fato gastos, como Paulo mesmo dizia, me deixarei gastar por amor ao Senhor. Nós estamos aqui para nos dedicarmos a vocês, para que vocês andem no caminho que devem andar, para a glória de Deus. E fazemos isso com alegria, porque fazemos isso para o Senhor que nos amou primeiro, e o quanto Ele nos amou. Não há nada que façamos para Ele que venha compensar o que Ele fez por nós, irmãos. Estávamos perdidos, cegos, sujos, mortos, e o Senhor nos deu vida, nos purificou, nos colocou numa posição útil na sua obra, para a sua glória, nos deu a alegria de servi-lo. Que mais nós podemos querer, senão estar com Ele eternamente? É tudo o que queremos, isso é o que importa. Então, amados, quando Paulo foi chamado, ele primeiramente fez duas perguntas, que nós também temos que fazer, e que eu faço todo dia, irmãos. Quando eu não faço uma oração, o Senhor, nosso Deus sabe, no meu coração eu faço. Vejam comigo no versículo 8. Vejamos o 7 primeiro para o melhor entendimento. Quando o Senhor Jesus aparece a Saulo de Tarso, que ainda era chamado Saulo naquela época, diz no versículo 7: e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? Primeira pergunta: quem és, Senhor? Quando recebemos um chamado do Senhor, há uma necessidade de nós virmos a conhecer cada vez mais o Senhor que nos chamou para a sua obra. Precisamos conhecer Jesus cada dia mais. A respeito disso, o mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vejam comigo por favor no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, mas depois vamos voltar para Atos 22, hein? Filipenses capítulo 3, vejam comigo por favor. A partir do versículo 3, Filipenses 3, versículo 3, que diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia eu confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória
para que possa ganhar a Cristo. Aleluia! Paulo reconheceu que conhecer o Senhor era o objetivo mais importante da sua vida. Tudo quanto ele havia conhecido, enquanto um fariseu zeloso da lei de Moisés, ele considerava como perda em face do conhecimento de Cristo Jesus. Será que nós estamos dando esse valor, amados, a conhecermos o Senhor Jesus? Eu quero saber tudo sobre Ele. Eu quero saber tudo sobre aquele que deu a sua vida por mim. A respeito disso, Deus permitiu que na minha vida houvesse uma verdadeira parábola escrita por Ele. Quando eu, com os meus 16, 17 anos de idade, pouco antes da minha conversão a Cristo, eu estava na praia do Leme, no Rio de Janeiro, e estava jogando frescobol com os meus amigos. Eu morava em Botafogo, e quase todo final de semana, se fizesse sol, eu com eles caminhava de Botafogo até a praia do Leme, passando por dentro do túnel novo ali. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. A praia do Leme é de um lado, a praia de Copacabana é do outro, né? Então a praia do Leme é aquela extensão inicial da praia de Copacabana. E ali tem um hotel muito conhecido, Meridien, ou Meridian, depende de quem pronuncia, né? Que divide ali, de um lado é o Leme e do outro lado Copacabana. E a gente gostava da praia do Leme. E a gente estava jogando frescobol ali, e de repente, e nesse dia, havia uma ressaca. Nenhum de nós estávamos entrando na água só para se molhar um pouquinho e sair, a gente não podia mergulhar. Só que no momento que eu fui pegar a bolinha que tinha caído perto da faixa de água, eu vi que tinha alguém se afogando. E na mesma hora, a minha reação foi gritar para os meus amigos: chama o salva-vidas, e corri imediatamente para salvar aquela pessoa, porque eu sou nadador desde os 6 anos de idade. Então corri imediatamente para salvar aquela pessoa, entrei naquele mar revolto, e no que eu cheguei naquela pessoa que me parecia um menino, um garoto, no que eu cheguei nele, ele gritou: minha irmã também está se afogando. E quando eu olhei mais adiante, havia outra pessoa se afogando. Só que eu não tinha como chegar nos dois. Mas nisso já vinha o salva-vidas. Ele já estava vindo. E como eu estava mais perto da areia, ele veio na minha direção. E eu apontei: não, vai para lá, que eu consigo tirar ele. E graças a Deus consegui tirar. E o salva-vidas tirou a irmã dele. E quando eu saí da água, os meus amigos vieram brigar comigo: seu maluco, você podia ter morrido. E podia mesmo. Na segunda-feira, isso foi no fim de semana, só não lembro se foi no sábado ou no domingo. Na segunda-feira, uma das pessoas lá do colégio que eu estudava, na hora do recreio, se aproximou de mim e disse: você que é o Alan? Eu falei: sim, sou eu mesmo. Parabéns, estou sabendo que você é um herói. Eu falei: por que você está falando isso? Eu soube que você ontem fez um salvamento na praia. Aí eu perguntei: quem contou isso para você? Foi o Gustavo? Ele: não, eu não sei quem é Gustavo, eu ouvi na rádio. Isso não saiu na rádio. Ninguém me entrevistou, ninguém entrevistou meus amigos, ninguém sabia meu nome, né? E a partir desse dia, esse aluno que era de uma ou duas classes antes da minha, não me lembro que classe ele era, mas ele era uma ou duas antes da que eu estava. O nome dele é Jean. Eu tenho até esperança que um dia eu encontre ele de novo, se ele ainda estiver entre nós, espero que sim. E esse Jean começou a fazer amizade comigo, e não me contava como que ele soube. Dizia: não, saiu na rádio, né? E ficou nisso, e a gente se tornou amigos. Mas uma amizade que eu achava até um pouco estranha, porque às vezes eu estava na hora do recreio, e ele vinha com hambúrguer e refrigerante para me dar. Eu falei: o que é isso, rapaz? Não, comprei para mim, comprei para você também, né? E eu, claro que eu gostava, né? Legal, né? Mas ficava meio achando aquilo estranho, né? E aí, no ano seguinte,
no final do ano, quando eu fui buscar o boletim, e o Jean também foi buscar o boletim, ele veio com a seguinte notícia: Alan, ano que vem eu não estudo mais aqui, porque meu pai é militar e ele está indo para Fernando de Noronha, e a gente não vai mais se ver. Isso foi lá pelos idos de 1987, irmãos. E naquela época, claro, não tinha internet, né? Naquela época as ligações interurbanas eram caríssimas. Aliás, poucos tinham telefone em casa naquela época, né? Então ele falou: Alan, a gente não vai mais se ver. E aí eu falei: poxa, então deixa eu te dar um abraço. Só que ele falou: mas antes desse abraço, deixa eu te contar uma coisa. Você lembra como que a gente se conheceu? E eu disse para ele: lembro. Você falou que ouviu na rádio que eu tinha feito um salvamento. Pois é, não foi assim não. Sabe por que eu me aproximei de você? Sabe por que eu fiz amizade com você? E eu disse: não. E ele respondeu: porque aquela pessoa que você salvou na praia era eu. Só que o Jean tinha um cabelo encaracolado, bem grande, um cabelo loiro encaracolado. E na praia o cabelo dele estava liso. O Jean era bem magrinho e menor do que eu, embora fosse alto também, um pouco menor do que eu. E na praia, por ele ser bem mais magro, me pareceu uma criança. Deus me fez vê-lo como uma criança. E eu não reconheci ele no colégio. Quando ele se aproximou de mim e disse: você é um herói, ele estava me testando para ver se eu reconhecia ele. E ele percebeu que eu não reconheci. E ele disse: eu fiquei com vergonha de dizer que você tinha me salvado, mas eu não posso deixar de dizer isso e de te agradecer. Glória a Deus, aleluia. E nos abraçamos e choramos. Glória a Deus. E eu nunca mais vi o Jean. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque em gratidão o Jean quis me conhecer. Mais do que apenas me conhecer, quis me agradar. Mais do que me agradar, quis ser meu amigo e quis que eu fosse amigo dele. E tivemos 2 anos de uma boa amizade, para a glória de Deus. Agora, o que eu fiz pelo Jean é incomparavelmente menor do que o que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Incomparavelmente menor. E como é que nós, sabendo o que o Senhor fez para nos salvar, o quanto Ele sofreu, o quanto Ele se doou, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, como podemos nós sermos indiferentes a Ele, irmãos? Como podemos nós não querermos nos aproximar dEle, não querermos conhecer o Senhor, não querermos saber quem Ele é? Ele nos amou a tal maneira que deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós, Ele sofreu por nós de um modo que nenhum de nós pode sequer imaginar, queridos. Quando Paulo pergunta ao Senhor: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Paulo estava querendo conhecer o Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. E escrevendo aos Filipenses, ele reconhece que tudo quanto ele havia conhecido era incomparavelmente menor em relação à excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E ele acrescenta: Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. E continua: pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Por quê? Queridos, Paulo, os estudiosos acreditam que ele era um rabino. Ele era um rabino fariseu. Ele era um mestre, ele era um doutor da lei. E quando ele se converte a Cristo, ele passou a ser perseguido até pelos alunos dele. Passou a ser chamado de louco, porque havia se convertido a Cristo.
E ele perdeu todo aquele prestígio que ele tinha, o título, os diplomas que tinha com o mestre Gamaliel. Perdeu tudo aquilo por amor a Cristo. Sofreu a perda de todas estas coisas, mas ele acrescenta: mas as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Aleluia. Ele é incomparável. Aleluia. Será que nós queremos conhecê-lo? Conheça Jesus, Ele é real. Ele é real. Conheça Jesus. O Senhor preservou 4 evangelhos que nos contam sobre Jesus. Por esses 2000 anos, essa escritura está preservada no Novo Testamento, para que conheçamos Jesus, queridos. Certa vez, Napoleão Bonaparte queria que o melhor escultor da época fizesse uma escultura dele, mas havia um problema. O melhor escultor da época morava muito distante, em outro país, e não tinha como ir até Napoleão Bonaparte para poder esculpir Napoleão Bonaparte. Mas ele pediu o seguinte: que o melhor artista da França fizesse 4 pinturas de Napoleão Bonaparte, uma da sua face, outra do lado direito, outra do lado esquerdo e outra pintura da parte de trás, e enviasse para ele essas 4 pinturas. E com aquelas 4 pinturas ele pôde fazer uma escultura perfeita de Napoleão Bonaparte. Por isso temos que ler os 4 evangelhos, queridos irmãos. Temos que conhecer Jesus por inteiro. Se interesse por conhecer Jesus. Leia os evangelhos. Medite nos ensinamentos. Não fique procurando erros na Bíblia. Eu fico espantado com isso. Há pessoas que leem os evangelhos procurando diferenças entre um e outro. Há diferenças? Há diferenças. Mas nunca nos ensinamentos. Nunca na doutrina. Você pode encontrar diferença nos detalhes, mas são essas diferenças que me comprovam que ninguém adulterou esse texto, que ninguém quis torná-lo absolutamente perfeito, porque Deus usou pessoas imperfeitas, irmãos. Agora, quando eu leio a Bíblia, reconheço, eu encontro muitos defeitos, mas todos esses defeitos estão em mim. Estão em mim. A palavra mostra o quanto eu tenho que mudar, queridos. O quanto eu tenho que mudar. E isso nos leva à segunda pergunta que Paulo fez ao Senhor, voltando para Atos 22. Atos 22. No versículo de número 10. Então disse eu, Senhor, que farei? Em algumas versões, que queres que eu faça? Essa é a segunda pergunta. Não basta conhecer Jesus, é preciso nos relacionarmos com Ele, a ponto de entendermos a vontade dEle em nossas vidas. Senhor, qual a Tua vontade na minha vida? O que queres que eu faça? São as 2 perguntas que constantemente temos que fazer. Quem és Tu, Senhor? Ou seja, Senhor, hoje eu quero Te conhecer um pouco mais. Hoje eu quero conhecer algum ensinamento Teu, que talvez eu até já tenha ouvido, talvez eu até já tenha lido, mas eu não tenha meditado, eu não tenha aplicado na minha vida. Senhor, me ensina, fala comigo. Quem és Tu, Senhor? E a segunda pergunta: que queres que eu faça? O que queres que eu faça com o que eu tenho aprendido de Ti? Qual é o meu lugar na Tua obra? Queridos, o Senhor não vai comparar o ministério do pastor Vanderlei com o ministério do pastor Alan, com o ministério do pastor Marcos. O Senhor não vai comparar também o ministério de um evangelista com o de outro evangelista, ou de um pastor com um diácono, ou do diácono com o irmão que está na portaria da igreja. Porque o Senhor, amados, Ele não nos julga
nos comparando com outras pessoas. Ele não faz assim. Porque se assim fosse, Jesus não teria dito para aquela pobre viúva, que deu 2 moedas no lugar onde se lançavam as ofertas. Ele não teria dito para ela que ela deu mais do que os ricos. Ele não estava comparando a oferta daquela viúva com a oferta dos ricos. Os ricos, comparativamente, haviam dado mais moedas do que ela. Haviam dado ofertas de muito maior valor aos olhos do homem. Mas eles deram o que lhes estava sobrando. E ela deu tudo quanto possuía. E então o Senhor disse: ela deu mais do que os outros. Ou seja, o Senhor comparou a oferta dela com a condição na qual ela vivia. E da mesma forma, o Senhor não vai cobrar de nós aquilo que nós não podemos fazer. Ele não cobrou daquela viúva que ela desse mais do que ela tinha dado, mas sabia que o que ela havia dado era mais, comparativamente, em relação à riqueza daqueles homens, porque lhe custou muito mais. Então, que cada um esteja no ministério que Deus lhe deu, dando graças a Deus, e que não queira invejar o ministério de outra pessoa que recebeu uma responsabilidade maior, porque ministério é responsabilidade. E a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Por isso, como bem disse o pastor Antônio aqui na palavra inicial que ele trouxe, não queiram muito ser mestres, porque haverá uma cobrança maior. A quem muito é dado, muito se lhe requererá. Eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Então é muito importante que cada um de nós esteja na posição que o Senhor nos chamou. E agora, finalmente, queridos, é importante nos lembrarmos que estas 2 perguntas Paulo fez ao Senhor quando ele estava prostrado em terra. O versículo de número, vejam comigo, 6, nos diz assim: ora, aconteceu que indo eu de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra. E todo este diálogo do Senhor Jesus com Saulo de Tarso, que depois veio a ser Paulo, o apóstolo, se deu quando Paulo estava prostrado diante do Senhor. Imagino eu que de joelhos diante do Senhor: quem és tu, Senhor? Que queres que eu faça? Esta tem que ser a nossa posição diante daquele que nos chamou para a sua obra. A obra é dele. Seja feita não a minha, mas a sua vontade. Revela-te a mim, Senhor, e me mostra o que queres que eu faça. Eis-me aqui, sou teu servo, cumpra-se em mim a tua vontade. Que estejamos sempre nesta posição diante do Senhor, sempre rendidos a Ele. Eu costumo dizer, amados, que a conversão não se trata de uma decisão. Eu decidi me converter a Cristo. Não. A conversão só acontece de fato quando ela é uma rendição. Eu me rendo a Cristo. Como Saulo de Tarso se rendeu a Cristo no caminho de Damasco. Você já se rendeu a Cristo? Já se prostrou diante dele? Você tem querido conhecer a Jesus na sua profundidade? E com esse conhecimento você tem procurado saber dele o que queres que eu faça? Porque ele está lhe dando esse conhecimento? É para você fazer algo em sua obra, é para você se envolver, é para você estar posicionado onde ele precisa de alguém como você, de alguém como você.
O Senhor escolheu Saulo para uma missão. Alguns confundem isso. Ele escolheu Saulo para uma missão. Ouçam com muita atenção, isso é muito importante. Vejam comigo no versículo de número 14, o que Ananias disse a Saulo de Tarso. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Então vejam que o Espírito Santo revelou a Ananias que Saulo foi alguém que Deus escolheu para uma missão. Para uma missão. E o próprio Paulo escreve sobre isso aos Gálatas. Vejam comigo, por favor, a epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, onde assim ele diz, versículo 11 em diante, Gálatas 1, 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, agora preste atenção, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Ou seja, ele consultou o Senhor. O que queres que eu faça? Agora vejam, ele tinha consciência do seu chamado, da sua missão, mas não confunda missão com salvação. O texto não diz que Paulo foi separado desde o ventre da mãe para ser salvo, como se ele já tivesse nascido um eleito salvo. O texto não diz isso. Jesus também não disse: o salvo irá perseverar até o fim. Não vamos distorcer o que Jesus disse. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Saulo de Tarso, ou Paulo apóstolo, tinha plena consciência disso. Plena consciência de que ele precisava estar rendido a Cristo e orar e vigiar, para que não, havendo pregado a outros, ele mesmo viesse a se perder. Como ele mesmo diz, voltando a Filipenses capítulo 3, podemos prosseguir na leitura. Já havíamos lido o versículo 8, mas vamos ler novamente o 8 para a gente pegar o contexto. Filipenses 3:8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, ou seja, relacionamento, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aleluia. Poderíamos até continuar lendo, mas
Cada versículo nos faz desejar ler o próximo, e como o tempo não permite, eu encerro lembrando que aquilo que Paulo desejava, ele conseguiu alcançar. Na sua última epístola, a última que ele escreveu antes do martírio, a segunda epístola dele a Timóteo, no capítulo 4, ele assim disse, no versículo 6. Como nós vamos ler, como nós vamos ter hoje a consagração de um irmão evangelista, vamos ler o 5 também. 2 Timóteo 4:5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu, ou seja, eu no meu ministério, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Aleluia! Deus toda a glória! Louvado e agradecido seja o Senhor! Louvado e agradecido seja o nosso Deus! A Deus toda a glória! Percebam que Paulo não disse: desde o ventre da minha mãe a coroa da justiça me está reservada. Ele não disse isso. Antes ele disse: desde agora. Por quê? Porque ele havia completado a carreira, porque Deus já lhe havia revelado que ele seria martirizado, e Paulo foi degolado por amor a Jesus. Será que você também está disposto a perder a sua cabeça por amor a Jesus? Fazendo um trocadilho com esse termo de perder a cabeça. Se você não perdeu a cabeça por Jesus, talvez você não complete a carreira. Temos que dizer como Paulo: em vida, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo, Ele é quem me guia, Ele é a minha vida, Ele é a tua vida, Cristo é a tua vida. Você realmente o ama, você é grato pelo que Ele fez por você. Então queira conhecê-lo cada dia mais, queira se relacionar com Ele, para que você entenda a vontade dEle para a sua vida, para que você entenda: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? E Ele vai revelar a você. Aleluia! E que você esteja sempre prostrado diante dEle, reconhecendo que nenhum de nós nasceu com a sorte grande de já ser salvo. Não, queridos, não. Todas as pessoas têm a oportunidade da salvação por meio de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, qualquer pessoa que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê se aproxima, quem crê se compromete com aquele em quem crê, quem crê tem gratidão, quem crê o ama. Ame o Senhor, se renda a Ele e cumpra o teu ministério. Cumpra, seja qual for, não se compare com ninguém. O Senhor te deu um ministério, cumpra esse ministério com zelo, porque Ele não vai requerer de você o que Ele deu para outra pessoa, mas o que Ele deu a você, você vai prestar contas com Ele. Então cumpra com zelo e faça por amor, e sempre transferindo para Ele toda a glória, porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Vanderlei, agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue.